Voltamos a apresentar Ação Solidária. Estamos de volta com a Ação Solidária. Aqui comigo, Cristiane Godoy. Cristiane, assistente social, muito obrigado pela sua presença e por ter aceito o convite da Ação Solidária. Obrigada aí. Cristiane, fala um pouco pra gente da PAI, né? Há 43 anos quase completo já, agora em outubro, né, completará 43 anos. Né? Como que surgiu essa história e qual a finalidade, né? O que a PAI desenvolve em nossa cidade, quantos assistidos são? Vamos falar um pouquinho desse começo, né, para depois a gente chegar nos dias de hoje também e explicar para as pessoas como que elas podem estar buscando, né, os atendimentos da PAI e para que possamos também dar transparência a todos esses trabalhos. Eu acho que é esse o intuito da Ação Solidária aqui no nossa TV Cidade. Então, a PAI ela surgiu da ação de famílias, né, que tinham crianças, filhos com síndrome de Down, né, inicialmente, e na intenção de educação, né, de trazer educação para esses filhos, ela resolveu fundar essa associação a partir dos pais desses alunos, né, e depois foi difundindo para o Brasil inteiro, né. Aqui em Prudente, desde 1968, né, que a PAI funciona. Atualmente a gente está com 275 alunos, né, e dividido em programas, né, a gente tem programas específicos, né, de acordo com a idade, né, a demanda é de 0 até a idade adulta, né, a gente não tem distinção, mas em razão da idade, ela é inserida em determinado programa, né. Tudo isso através de um processo de avaliação que é realizado, né, quando essa família nos procura ou é encaminhado através de algum órgão, através de médicos, né, de junta médica. E aí a gente faz essa avaliação da criança para poder saber qual a proposta de trabalho que a gente tem para ela, quais as necessidades iniciais, né, que essa criança precisa, para poder estar inserindo dentro da instituição. A gente avalia assim, né, Cristiane, falando um pouco e voltando um pouco, né, desde os inícios, né, desde o início, na verdade, 1968, onde que aquela época não se pensava tanto em inclusão, né, a gente tinha que tirar o chapéu, na verdade, para os fundadores, porque ainda hoje, infelizmente, a gente vê a questão do preconceito, né, que está estampada, né, tem essa questão da inclusão escolar e inclusão tanto na PAI quanto nas escolas, apesar de estar acontecendo aqueles probleminhas em relação a subvenções, né, do governo em relação aos alunos que estão tanto numa entidade quanto em outras, não estão pagando duas vezes, né, porque alegam que uma é para a saúde, a outra é para a educação. Sim. E está esse rolo, até encaminhamos semana passada algumas coisas, solicitações de ofício para alguns deputados para que eles tomem providência em relação a isso, na Secretaria Estadual de Educação. Mas assim, é de tirar o chapéu, né? Porque em 1968, 43 anos atrás quase, segregava-se muito, né, a questão da pessoa com deficiência. Sim, havia. Você que é estudante, né, hoje formado em assistência social, mas deve ter visto tudo isso no seu curso. Na verdade, assim, eu comecei a entender um pouquinho sobre essa questão da pessoa com deficiência, principalmente ligada à deficiência intelectual, que é a característica da associação, há 2 anos, né? Estou trabalhando lá há 2 anos. Então a gente começa a entender um pouquinho sobre esse mundo, né, a partir do momento que você está inserido dentro dele, né? Então, essa questão da inclusão hoje é o auge, né, sobre a pessoa com deficiência, né, principalmente agora que existe a obrigatoriedade, né, da criança de 7 a 14 anos de estar frequentando a rede regular de ensino, né? E então, assim, a associação, na verdade, as entidades que fazem esse atendimento, elas seriam somente o atendimento especializado, né, que seria complementar à educação da criança, né, que tem essa obrigatoriedade de estar no ensino fundamental, né, independente da sua deficiência, do grau da deficiência, né. Então é uma polêmica, na verdade, né, que ainda tem muito que se caminhar aí. Mas eu tenho certeza que você vai estar colaborando sempre com a gente, até por fazer parte, né, agora também do CONDEF, né, do Conselho da Pessoa com Deficiência aqui na nossa cidade. Mas e como que tem repercutido essa inclusão desses adolescentes? Porque vocês têm vários assistidos que já estão inclusos na rede, né, municipal aí de ensino, estadual, não, municipal, né, que é 7 a 14? Os dois, os né? dois já, os né, dois, praticamente. Isso, Como que está sendo a repercussão disso?
Então, a gente tem percebido assim, na verdade a associação ela trabalha no intuito de incluir mesmo, né? Porque a gente ouve falar muito que as instituições são segregadoras, né? Mas hoje a APAE trabalha nesse sentido, de incluir dentro da rede regular de ensino. É claro que existem exceções, né? Por exemplo, uma criança que tem um comprometimento grave e que necessita de um atendimento que a gente chama atendimento pervasivo, que é um apoio constante, né, o tempo inteiro que essa criança precisa desse tratamento e desse auxílio, né? Então aí é feito uma avaliação, né, a respeito disso, né, para ver se ela tem condições de frequentar a rede regular de ensino, né? Então é todo um processo que envolve, né, essa inclusão, né, dessa criança na rede regular de ensino. Quais que são as deficiências? Você colocou pra gente que a deficiência intelectual, né, ela é dominante ali, né? Na verdade é a linha que a APAE trabalha. Dentro dessa patologia, vamos dizer, ou melhor, dentro dessa deficiência, quais as patologias que tem? Por exemplo, é AVC ou não? É paralisia cerebral? Não, a intelectual ela é a síndrome de Down, que é a predominante, né? Hoje a gente tem a síndrome de Down como predominância. Tem aquelas deficiências que ainda não estão, que a gente fala que não tem o diagnóstico fechado ainda, né? Então é aquela que é ou por um problema de anóxia durante o parto, né? Uma má formação, né? Na formação do bebê, né? Durante a gestação, ou uma doença que a mãe adquire durante esse período gestacional, né? Então ele acontece dessa forma, mas a predominante é a síndrome de Down e hoje a gente tem a síndrome do X frágil, né, que é uma alteração genética no cromossomo X. Entendi. Então nós vamos voltar no terceiro bloco, tá, falando um pouco mais sobre essas síndromes e os programas que vocês desenvolvem lá na APAE. E no próximo bloco a gente já volta com a nossa amiga também, né, que é psicóloga, está aqui conosco no estúdio, para a gente estar falando um pouquinho sobre essa parte psicológica desses assistidos que lá estão, né? E você não sai daí, a Ação Solidária volta rapidinho com muito mais novidades para você. Estamos apresentando Ação Solidária.